Salve, nação! Saudações rubro-negras! Gustavo Scarpa no Mengão. Como assim, cara? Vou trazer aqui para você dois cortes explicando a situação de Scarpinha, o Scarpa que tá muito mal na Europa, galera. O Flamengo entrou na briga por Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro e Internacional também querem o jogador. E o Tite gosta muito do Scarpa, viu? Então vamos lá, separei aqui para vocês dois cortes. Um da Band, canal Jogo Aberto, e outro da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. No final do vídeo vamos bater aquele papo e falar sobre Gustavo Scarpa, como que ele está na Europa. Vou trazer aqui para vocês os números dele, tá bom? E galera, hoje tem Mundial de Clubes, quartas de final. Cara, tem dois jogos pelo Mundial de Clubes, tem Premier League, tem La Liga, Bundesliga, tem campeonato italiano, francês, português e tem campeonato saudita. Vamos lá pro vídeo, simbora! E o Flamengo que já pensa na próxima temporada, inclusive, é mais um a entrar na briga para contar com o futebol de Gustavo Scarpa. Top! Vem, Scarpinha. 2023 foi marcado por várias frustrações no Flamengo. Não me lembra. 7 títulos desperdiçados. Tite chegou com a missão de reformular o elenco e a diretoria rubro-negra está no mercado. As prioridades são lateral esquerda, zaga e meio de campo. Vamos começar pelo nome mais falado até o momento pelos flamenguistas, De La Cruz. Esse aí já virou novela. O Flamengo segue otimista para a contratação do meia uruguaio de 26 anos. O clube estaria disposto a pagar cerca de 80 milhões de reais pelo atleta do River Plate. A diretoria do clube argentino nega a proposta, mas não descarta uma saída. O acerto pode acontecer no início de janeiro. Outro nome que agrada a Marcos Braz e Bruno Spindel é o de Gustavo Scarpa. Ex-Palmeiras e Fluminense, o jogador pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. Inter e Galo também estão na briga. Bom, o zagueiro Léo Ortiz é mais um dos desejos do Flamengo para o ano que vem. Léo já tem um acerto encaminhado com o time carioca. A primeira proposta do Fla foi de 27 milhões de reais. O Bragantino pediu mais, 35 milhões. O Flamengo então recuou na negociação e Léo precisou manifestar ao Braga o desejo de se transferir. A ideia é que nos próximos dias os dois clubes entrem em um acordo mais flexível para os dois lados. O Fla também está ouvindo propostas. O volante Thiago Maia, jogador que mais atuou no elenco em 2023, com 64 jogos, tem recebido sondagens. Com nova diretoria, o Corinthians demonstra interesse, mas o Timão ainda não formalizou nada. O Internacional também fez consulta pelo atleta, sendo assim, Thiago Maia está com o futuro em aberto. Ao mesmo tempo que quer ser agressivo no mercado, o Flamengo também é cauteloso com as renovações. O contrato do meia Everton Ribeiro vence nos próximos dias. A direção tem intenção de renovar o vínculo por mais um ano e aguarda a decisão do jogador. Já Gabigol, que é alvo do Corinthians, tem mais um ano de contrato pela frente. O Flamengo ainda não chegou a um acordo pela renovação do camisa 10. Nas redes sociais, ele tem sido misterioso. O atacante publicou um vídeo com uma música onde a letra fala em vingança a todos que riram dele. Que tá morrendo de medo, de medo. Flamengo e Gabi já tinham um acordo para renovar por mais 5 temporadas. As conversas foram congeladas. O desempenho do jogador no início do ano vai fazer a diferença para a escolha do clube. E é uma boa chance para o Gabigol, no estadual, que teoricamente o nível é um pouco mais fraco, com exceção dos clássicos, de repente começar a fazer gols, ter oportunidade, talvez o Tite até possa promovê-lo mais vezes como titular e aí ele corresponder, vai depender dele e do desempenho oferecido. Agora, a gente sabe que o Gabigol, o Corinthians está escancaradamente manifestando a vontade, o sonho de contar com o jogador, mas o Flamengo vai fazer jogo duro para qualquer clube aqui no Brasil e se encontrar talvez algum clube no exterior até poderia pensar em negócio. Mas acho que a princípio ele vai tentar reconquistar o lugar. Só depende dele. Ele já está num gigante que é o Flamengo, já está com uma perspectiva
para o ano que vem muito boa, pela questão financeira que o Flamengo disponibilizou para contratações para a próxima temporada. Com um treinador que eu me arrisco em dizer que não leva essa questão pessoal para dentro do campo, para dentro do trabalho. É uma questão só de desempenho e de mostrar para o Tite que tem condições de jogar na função que ele se sente mais à vontade. Eu falei aqui já recentemente do cuidado nas falas do Gabigol nas redes sociais, os posts. Eu vejo muita gente falando bem do Gabigol. Eu vejo muita gente elogiando o Gabigol. Mas normalmente você pega ali dois, três comentários ali negativos e quer ir em cima desses comentários. Ele é um grande jogador, como todos os grandes jogadores passam por momentos difíceis. É um momento delicado da carreira dele, queda de rendimento. Agora só depende deles recuperar um condicionamento físico ideal. Isso é importante para a temporada que vem para o Flamengo. Agora, o Flamengo está sondando o mercado, olhando possibilidades. Uma delas é Gustavo Scarpa, que não é só pretendido pelo Mengão, outros clubes estão de olho também, mas é um jogador que nós conhecemos bem aqui no futebol brasileiro, foi importante no Palmeiras, não encontrou aquela posição tão desejada por ele na Europa, com destaque, e agora pode ser que apareça por aqui. O Flamengo seria para ele uma boa opção. Uma ótima opção também, é um grande jogador, não sei se é a posição que o Flamengo mais precisa, até porque se a gente citar ali na função o Everton Ribeiro, que a gente mostrou na matéria, com a questão de renovação de contrato, o Flamengo está oferecendo um ano, acho que a probabilidade e a chance dele permanecer, ela é grande. Dos últimos dias tem se falado aí no De La Cruz, e aí entre De La Cruz e Scarpa, eu acho que o De La Cruz se encaixaria mais nesse perfil do Flamengo. Nada contra o Scarpa, pelo contrário, grandíssimo jogador. E ele, em algum momento, também já manifestou aí a vontade de permanecer mais um tempinho no futebol europeu. Agora vou soltar aqui para vocês um corte rapidinho do Sport Center da ESPN Brasil falando sobre o mercado da bola do Mengão. Simbora! Sempre ao vivo, como o Pedro Henrique Torre também está ao vivo com a gente agora, porque o mercado está agitado. Isso envolve todos os clubes e quando envolve o Flamengo, envolve gente grande, né, Mari? E valores também, né? E a briga fica maior. Tudo bem, Pedro? Alguma novidade aí no rubro-negro? Novidades? Olha só isso. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço aí para o Bruno, abraço Breler, também um beijo para Mari Pereira. Pois é, fica sempre agitada essa época de, contratações, muitas especulações e tudo mais. A gente falava ontem sobre questão de De La Cruz e Léo Ortiz. O Flamengo segue atrás desses dois jogadores e hoje o site GE traz a informação de que o Flamengo teria feito uma consulta, nesses termos modernos, né? Consulta, eu diria uma sondagem, por conta da situação do Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, ex-Fluminense, enfim, está lá na Europa, pertence ao Nottingham Forest, mas ele está no futebol grego atualmente, aí para saber as possibilidades aí, quem sabe, de voltar ao futebol brasileiro, seria uma boa possibilidade para atuar mais à frente pelo lado direito, como o Tite gostaria de ter um jogador. No meio do ano, o Flamengo não teve muito sucesso nessa investida, o jogador preferiu ficar pela Europa mesmo, era um sonho até quando ele saiu e não renovou com o Palmeiras, jogar no futebol europeu, então uma das possibilidades aí, um nome já antigo ali, desejo do Flamengo, o Gustavo Scarpa. Em relação a algumas permanências ainda que o Flamengo está buscando, teve toda a polêmica do Gabigol, mas um nome antigo do quarteto lá, o Everton Ribeiro, o Flamengo mantém conversas ainda. Na próxima semana deve ter uma reunião entre os dirigentes do clube e os representantes do jogador, o que pega ainda tempo de contrato. O Everton Ribeiro, que é mais de um ano, talvez 2 ali, e o Flamengo batendo na tecla de 1 ano de extensão de contrato. Então talvez semana que vem eles batam um martelo. Fica ou encerra o seu ciclo depois aí de basicamente 6 anos de ninho do urubu. E a gente tem aí na tela números também do Scarpa, tá? Lá no futebol europeu, né? Passagem assim modesta, vamos falar dessa maneira, no Olympiacos e também no Nottingham Forest. 11 jogos só na Grécia, 3 como titular. Olha só, menos de um tempo aí por jogo, 38 minutos. Percentual de jogos disputados, nenhum gol, nenhuma assistência. O último jogo já há mais de um mês. Mas mesmo assim, como o Pedro falava, foi o Bola de Ouro no ano passado, por isso Scarpa tá aí no radar de todos os grandes clubes, não é? É o cara do mercado? E a imagem que ele deixou no futebol brasileiro, a última impressão, foi muito positiva. Então, de fato, é um jogador que continua valorizado, apesar desse ano frustrante no futebol europeu, o primeiro dele. Mas me surpreenderia muito se o Gustavo Scarpa
resolvesse dar esse passo atrás e voltar imediatamente para o Brasil. Porque ele sai do Palmeiras até... Que passo atrás, cara? Você só fala besteira. O cara não tá jogando nada lá na Europa. No Brasil ele consegue jogar. Fechando portas para uma proposta de valorização, porque era um objetivo pessoal. Algo, não, eu quero viver essa experiência, quero morar, quero aprender. E 1 ano é muito pouco para um jogador de futebol. Então, ainda mais ele que foi tarde para a Europa. Então, seria algo, para mim, até que representaria uma ruptura. Ou algum clube conseguisse convencer, dependendo da proposta financeira, do objetivo esportivo. O Flamengo tem cacife para isso, mas pelo lado pessoal, eu vejo que o Scarpa tende a continuar no futebol europeu, pelo menos até o fim dessa temporada. Tentar se provar, tentar conseguir algo diferente. Ele muda para a Grécia para isso, para ter mais oportunidades para jogar. Então, do lado pessoal, eu imagino que o Scarpa ainda queira insistir um pouco mais no futebol europeu. Ele passou por um problema pessoal também, né? Nos últimos meses da permanência aqui no Brasil, não sei o quanto isso pode influenciar a permanência dele na Europa ou, de repente, até o retorno aqui ao Brasil, Mari. Eu acho que é uma decisão muito difícil para o Scarpa, porque, assim, por um lado, eu concordo com o Breler nesse sentido de que dá para insistir um pouco mais individualmente para o jogador ali, na ideia que ele tinha de carreira, que ele tem de carreira, de desfrutar da Europa. Ele está com um filhinho pequeno, que nasceu em março desse ano, então também qualidade de vida, o que ele imagina para a família dele, esse retorno, né, com nenenzinho, enfim. Geralmente na Europa, para o jogador brasileiro, desculpa, Mari, 1 ano é o da adaptação. Que então, ele vai exatamente, só que o Scarpa ele faz 30 anos agora em janeiro. Esse último ano, o primeiro ano dele na Europa, não foi legal, não aconteceu. Falando de campo, tá? Claro que a vida pessoal interfere muito, né? No desempenho do jogador, a gente sabe disso. Qual que é a expectativa, a perspectiva desse próximo ano, dessa próxima temporada dele na Europa? Em que time? Em que condição? Porque se ele aposta em mais uma temporada e o desempenho não acontece, será que grandes clubes ainda vão atrás dele? Então, acho que a oportunidade de mercado no Brasil para ele agora é muito boa. Porque você falou de Inter, de Atlético Mineiro, de Flamengo. Então, pensando em grandes clubes do Brasil, para ele é uma oportunidade interessante voltando com 30 anos de idade. Agora, 1 ano só na Europa, ele pode insistir, ele vai. Então, acho que é uma decisão bem difícil para ele tomar. E aí, Pedro, que eu acho, não vou dizer incoerente, mas assim, curiosa essa situação envolvendo o Scarpa e o Everton Ribeiro e o próprio técnico Tite. Porque a gente ouve assim, né? O nome, como está escrito aqui, nome agrada ao Tite. No ano passado, quando o Scarpa vivia o melhor momento da carreira dele, o auge de sua carreira, que era o bola de ouro do Campeonato Brasileiro, ele não foi para a seleção brasileira. E o Tite preferia convocar o Everton Ribeiro, que era na época até reserva do Flamengo, por causa de tantos problemas envolvendo ali treinadores que não colocavam o Everton Ribeiro onde era a melhor posição dele. Então agora ele tem o Everton Ribeiro, mas a gente não sabe se renova. E não tem o Scarpa, mas quer o Scarpa. Esse é o quebra-cabeças, Pedro. Pois é, mas o Scarpa viveu uma grande fase ali, principalmente essa parte final no ano passado ali no Palmeiras, né? Foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro. E o Everton viveu uma grande fase também na parte final no Flamengo, né? Porque ele viveu um grande momento ali em 2022, quando o Dorival o deslocou, que ele não fazia mais aquele vai e vem pelo corredor direito ali, até por conta da idade mesmo, enfim, vigor físico e tudo mais, e foi reaproveitado mais para o centro do campo. Então ele viveu uma grande fase ali, o Everton Ribeiro foi reaproveitado, chegou a jogar, lembra, de ala esquerda algumas partidas com o Paulo Souza, e aí ele foi pro lado direito do campo, mais um pouco por dentro mesmo, e aí rendeu muito bem, foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo. Mas o Tite encara o Everton Ribeiro mais como substituto ali do Arrascaeta, mais pelo centro do campo, trabalhando mais por dentro, não por fora, onde até uma função que o Scarpa poderia fazer. O Tite quer também um jogador que atue mais pelo lado externo ali do campo, como ele diz, pelo corredor ali da direita. O Everton Ribeiro não tem mais esse vigor para fazer essa função. Então seriam situações diferentes para os dois ali nesse momento. Acho que na cabeça do Tite caberiam os dois, e aí tem uma questão
do pensamento da diretoria também, essa questão do Everton Ribeiro. Por mais um ano, ok, mas por 2 anos eles não gostariam. E aí entra em outra discussão também. O Bruno Henrique recebeu 3, o Gabigol estava aí na agulha para renovar por 5. Então, natural que o Everton Ribeiro também queira ficar não só 1, mas mais 2 anos, garantir um contrato. Então, tem várias discussões aí que não são só de campo, de posicionamento, né? Porque é um cara com o mesmo peso e a mesma importância na história do Flamengo. Obrigado, viu, Pedro? Cara, por isso que eu falo, ó, não deu certo na Europa. Olha só os números do Gustavo Scarpa, que é bom jogador na Europa. Tem jogador, cara, que parece que foi feito só para jogar no Brasil. Saiu do Brasil, não joga nada, né? É o caso do Gustavo Scarpa. Pelo Olympiacos, 11 jogos, 3 de titular, minutos em jogo, 38 minutos, porcentagem de jogos disputados, 52%, gols e assistências, 0. No Nottingham Forest, 10 jogos, 6 como titular, minutos em jogo, 48,8%, porcentagem de jogos disputados, 40%, gols e assistências, 0. Esse cara deu errado na Europa, não deu? Pois é. Não fez nenhum gol, cara, nenhuma assistência. Que negócio é esse? Então, se o cara quer voltar para o Brasil, ele tá dando um passo atrás na carreira. Eles tratam o Flamengo como se fosse menor que esses 2 times aí. Vocês estão malucos? Vocês não, né? Esse cara é maluco de falar isso? Que tá dando um passo atrás na carreira, voltando para o Brasil, que tem que ficar mais tempo na Europa. Cara, não deu certo. É tão difícil de entender assim. Talvez se viesse para o time dele, ele falaria, não, tem que voltar mesmo, né? Pois é isso. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês. Estou aqui para isso, para trazer todos os vídeos do mercado da bola do Mengão. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!